Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de quinta-feira nos traz o título Cuidado com o fermento dos fariseus. Duas expressões aqui devem ser bem consideradas. Primeiro, a advertência, cuidado. O imperativo, cuidado. Em seguida, vem a expressão fermento. O fermento, você sabe que tem a propriedade para fazer crescer algo. Ele é misturado na massa, quer seja para fazer pão, para fazer bolo, ou qualquer outro tipo de alimento que ele tem a propriedade de crescer. Assim como o fermento é misturado com algo alimentício para fazer crescer, Jesus em um momento chegou a fazer a comparação também de sua mensagem como algo que deve ser misturado para fazer crescer. Exemplo, ele fala da semente de mostarda, que é pequena e insignificante aos olhos de alguns agricultores da época, quando ele estava descrevendo. Porém, ela cresceu e trouxe aí uma grande quantidade de seguidores através do que Cristo ensinou. Agora, esse fermento é visto de forma também negativa. Ele está aqui aplicando isso ao ensino de um grupo especificamente, tanto dos fariseus quanto dos herodianos. E só para nível de curiosidade, irmãos, esses dois grupos, havia uma oposição entre si. Eles não se relacionavam bem, mas no tocante ao que havia na mente deles em relação ao poder de Cristo, eles se juntaram, eles se relacionaram somente para esta causa. Mas assim como Roma, liderado na época até então, Herodes, um líder judeu, um político, que era visto por alguns, segundo os estudiosos, alguns como Messias, como aquele que poderia trazer paz ao povo judeu, ele era de fato uma pessoa que era proclamada de uma forma diferente. E quando ele vê o nascimento de Cristo, você nota que logo no início, em Lucas, no início, falando sobre o nascimento de Cristo, ele pede para os magos do Oriente, quando vão até eles, olha, me diga onde é que ele está para que eu possa adorá-lo. Vocês sabem que ele queria matar, na verdade, tanto que ele faz a perseguição e mata ali muitas crianças de 2 anos para baixo. E ele, de fato, se sentiu ameaçado. Então, Herodes tinha os seus herodianos, que queria fazer com que os seus filhos, a sua descendência, continuassem no poder político do povo judeu, da Judéia. Só que do lado dos fariseus também existia uma oposição nesse aspecto, porque eles queriam que a sua liderança religiosa pudesse ser mantida. E aqui, esse fermento tem a ver com o ensino deles. E não Marcos cita, Mas Mateus capítulo 16 e o verso 12 cita que quando Jesus fala para eles sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, de como Jesus fez com que tudo fosse de fato suprido, eles então depois entenderam, pela explicação de Cristo, que estava dizendo que o fermento do qual se deve ter cuidado ou acautelar, ser cauteloso, era o fermento dos herodianos e dos fariseus. E aqui você nota que ele pede um sinal da sua prova divina. Eu vou entrar mais em detalhes em relação a essa questão na parte seguinte. Quando eles pedem aqui um sinal, Jesus fala assim para eles, olha, vocês não terão nenhum sinal. Quem faz isso é Mateus capítulo 15. Mateus descreve, na verdade, que o sinal que eles iriam ter era o sinal do profeta Jonas. Ele chega a dar esse complemento, ou seja, assim como Jonas passou 3 dias no ventre do peixe, assim também o Filho do Homem estará 3 dias no ventre da terra, e depois sairá. Assim como Jonas saiu do peixe, Jesus também sairia. Então esse seria o sinal, a sua morte e ressurreição, que traria de fato uma confirmação do messianismo que era profetizado no Antigo Testamento. Mas o que eles queriam de fato? O texto fala que eles queriam um sinal do céu. Vocês lembram que quando Jesus batizou-se, apareceu de fato no céu o primeiro sinal evidenciando quem ele era. E eu tenho uma certeza, irmãos, que Jesus não estava ali sozinho. Quando João vê Jesus chegando até ele, ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Herodes conhecia muito bem sobre esse conceito, é tanto que ele respeitava muito João Batista. Achava até que quando Jesus veio, era a ressurreição de João Batista. Será que esse aqui é o João que ressuscitou dos mortos? Ele foi com aquilo na cabeça, atormentado pelo fato de ele ter sido tão injusto em mandar decapitá-lo. Então, assim, eles queriam esse sinal, e no céu veio o sinal, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Jesus manifestou ali uma evidência, Deus o Pai manifestou ali uma total evidência de que Jesus é o Filho de Deus pela sua proclamação. O Espírito Santo veio em forma de pomba e o ungiu até então, coisa que era profetizado ou era mencionado sobre ele
nos livros do Antigo Testamento. Então, assim, esse sinal que ele queria era simplesmente para trazer satisfação, mas eles tinham, além dos milagres que Jesus já tinha feito, um sinal do céu. Sabe, irmãos, a capa da lição da semana tem um coração acorrentado, um coração cheio de dificuldade que Jesus possa entrar. Aqui, isso poderia se fazer menção à ilustração dessa lição de quinta-feira. Então, assim, eles de fato estavam tão cheios de suas tradições, de seus conceitos, que dificilmente a verdade da palavra de Deus poderia entrar neles até então. E concluindo aqui a lição de quinta-feira, na parte de baixo, quando você nota esses dois poderes se juntando para se opor a Cristo, isso nos faz pensar os poderes que irão se juntar no final da história desse mundo, tanto poder político quanto poder religioso. Os fariseus demonstrando um poder religioso, os herodianos demonstrando um poder político, e que juntos estavam até então para se opor contra Cristo. Aqui no capítulo 3 de Marcos, verso 6, tanto quanto Marcos 12, verso 13, você pode depois ver na sua Bíblia, que há uma certa relação entre os herodianos e os fariseus, quando eles queriam fazer algo contra Cristo. Mas entre si havia uma oposição de várias coisas. Mas nesse aspecto, quando eles se sentiram ameaçados, eles então se juntaram. A mesma coisa irá alcançar. No geral, hoje nós não temos um poder político mundial. Também não temos uma liderança religiosa mundial. Embora temos aí algumas evidências de alguma religião, mas ainda não há uma junção entre si. O que nós podemos deixar claro é que assim como Jesus passou pela perseguição e morte, essa junção acontecerá também no fim dos tempos, para que haja também uma proclamação, uma perseguição e um decreto de morte para com o povo de Deus. Aqui eu concluo dizendo o seguinte: continue fazendo uso da santa e boa palavra de Deus. Não se deixe levar pelo achismo, não se deixe levar pelo a filosofia mundana ou filosofia lógica, mas se apegue à palavra de Deus. Faça valer o Salmo 118, o verso 8. Melhor é confiar em Deus do que confiar num homem. E assim sendo, possamos ter o devido cuidado ao nos arregimentar com a palavra de Deus e nos fortalecer nela contra as filosofias que o mundo oferece. Nesse aspecto, irmãos, infelizmente até os discípulos eram adeptos a algumas coisas referentes aos fariseus. Tinham ali um conceito muito errôneo e Cristo veio para tirar esse conceito. É tanto que você observa isso, né, naquela história da mulher que era sirofenícia, quando os discípulos pediram para que expulsassem. Jesus falou que veio para as ovelhas perdidas de Israel. E assim então ele trouxe o seu ensino para nos mostrar que o amor de Deus era para com todos. E os próprios fariseus também eram pessoas dispostas a receber de Deus o seu amor, coisa que infelizmente eles não quiseram. E aqui eu concluo meu estudo dizendo o seguinte: una-se a Deus e a sua palavra, seja um ouvinte ferrenho do Espírito Santo, e que assim você seja vencedor diante das dificuldades, das batalhas, dos problemas que acontecem. Você e Cristo é a maioria, e com Ele você é mais que vencedor. Vamos orar? Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra e pela certeza dos Teus ensinos reais em nossa vida. Senhor, obrigado pelas aplicações que a lição de Escola Sabatina nos trouxe de hoje. Essa junção, Pai, que existia desde o passado, sabemos que ela há de existir no futuro também. Que nós possamos estar dispostos a estarmos juntos também contigo. E mesmo que possamos ser fracos aos olhos dos outros, reconhecemos que somos fortes aos olhos do Senhor. Dá-nos a Tua paz, o Teu perdão. Permanece conosco, Deus. Suplicamos-te em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, na lição 7, se Deus quiser. Um forte abraço. Até logo.